Olá pessoal, mais uma aula de física, aqui é a aula de número 31. Nós vamos fazer nessa aula uma revisão sobre a física moderna. Faz muito sentido você assistir essa aula após ter assistido às aulas de número 26, 27, 28, 29 e 30, que foram as aulas que eu abordei os conhecimentos aí da física moderna. Para fazer essa revisão, vou começar falando aqui sobre a teoria da relatividade restrita, que foi uma teoria desenvolvida entre o final do século XIX e o início do século XX, né? A formulação da teoria ocorreu em 1905 pelo cientista alemão Albert Einstein, que viveu entre 1879 e 1955. A relatividade restrita gerou a ruptura de alguns conceitos da física clássica e unificou a mecânica com o eletromagnetismo. A física clássica é a física que se desenvolveu até por volta do ano de 1900. A partir de 1900, nós temos as contribuições de alguns físicos, como Albert Einstein e o Max Planck, e a partir daí essas ideias deram forma ao que nós chamamos hoje de física moderna. Essa teoria da relatividade restrita, ela possui dois postulados principais. O primeiro diz que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais iniciais. Em aulas anteriores, eu tratei sobre o que seriam esses referenciais iniciais. Em qualquer referencial inicial, nesse caso seria o segundo postulado, o módulo da velocidade da luz é constante, seja ela emitida por um corpo em repouso ou por um corpo em movimento uniforme. Está aí esses dois postulados principais da teoria da relatividade restrita, e uma informação que eu quero acrescentar é que no caso da velocidade da luz, ela seria a maior velocidade possível em todo o universo. Falando sobre a velocidade da luz e também sobre o ano-luz, eu trago aqui o seu valor. A velocidade da luz no vácuo e de toda onda eletromagnética equivale a 299.792.458 metros por segundo. Claro que esse valor, para facilitar a escrita, né, e a compreensão, ele é aproximado a 300 milhões de metros por segundo, ou nós podemos usar uma potência de 10 e escrever 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É comum também trazer esse valor com o símbolo C para uma unidade em quilômetros por segundo. Então, nesse caso, ficaria 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Já o ano-luz, ele equivale à distância percorrida pela luz durante um ano. É uma distância que geralmente é usada para medidas de distância astronômicas, né? Distância entre estrelas, entre planetas e estrelas. E ela é aproximadamente 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então, essa seria a distância percorrida pela luz durante um ano, né? O valor aí de um ano-luz. Bom, uma ideia aqui da relatividade é a dilatação do tempo. O tempo não transcorre igualmente para todos. Esse todos seria para todos observadores. Então, um observador em um referencial inicial teria um tempo transcorrendo diferente para um observador numa velocidade muito próxima da velocidade da luz. Esses dois intervalos de tempos observados por esses dois observadores diferentes se relacionam por essa equação. Então, tem um ΔT igual ao gama vezes ΔT0. O ΔT seria o tempo medido para um observador em um referencial inicial, e o ΔT0 para um observador numa velocidade alta, próxima da velocidade da luz. O gama é o fator de contração de Lorentz, obtido através da expressão 1 sobre raiz quadrada de 1 menos, aí entre parênteses, V sobre C ao quadrado, onde V seria a velocidade do observador e C a velocidade da luz. Então, usando essa relação aqui, eu posso estar determinando o fator de contração de Lorentz. Bom,
Alguns exemplos aqui do valor de contração de Lorentz. Então, o fator ele tem um valor praticamente igual a 1 se o V for muito pequeno comparado ao C. Mas quando o V se aproxima do valor de C, que é a velocidade da luz, a gente já começa a ter valores apreciáveis. Então, por exemplo, o gama aqui ele tem um valor de 2,3 para um V cerca de 90% da velocidade da luz. Agora, se eu tiver um V aí cerca de 99% da velocidade da luz, já tem um gama aproximadamente 7. Se eu tiver aí um V cerca de 99,5% da velocidade da luz, eu já tenho aí um gama aproximadamente igual a 10. Então, esse gama ele cresce quando a velocidade se aproxima de C. E para velocidades pequenas, como as velocidades que nós temos no nosso dia a dia, esse gama ele vale praticamente 1, então o ΔT seria igual ao ΔT0. Outra ideia da relatividade restrita chama-se contração do espaço. O comprimento de um corpo é influenciado por sua velocidade. E a relação para um observador em um referencial inicial e um observador numa velocidade muito alta, próxima da velocidade da luz, fica d0 igual a gama vezes d, onde d0 é o comprimento do corpo para um observador na velocidade próxima da luz e o d é o comprimento para um observador em um referencial inicial. E o gama é o fator de contração de Lorentz que apareceu anteriormente. Mais uma ideia aqui ligada à relatividade, é a massa relativística. Então, a massa de um corpo também é influenciada pelo aumento de velocidade. Seu valor cresce quando sua velocidade se aproxima de c, que é a velocidade da luz. Podemos calcular a massa relativística m por, aqui, m é igual a gama vezes m0, onde m é a massa relativística, o gama é o fator de contração de Lorentz e o m0 é a massa do corpo em repouso. Aí, m0 é a massa do corpo em repouso e o gama o fator de contração de Lorentz. De acordo com a expressão acima, a massa aumenta imensamente conforme nos aproximamos da velocidade da luz. Porque aí, ao se aproximar da velocidade da luz, o valor de gama também aumenta. Energia relativística. Então, para fenômenos relativísticos, a expressão correta de energia relativística para objetos que se deslocam com velocidades próximas da luz é dada por igual a, entre parênteses, gama menos 1 vezes m0 vezes c ao quadrado, m0 sendo a massa de repouso e c sendo a velocidade da luz. Se eu multiplicar m0 vezes c ao quadrado por gama e por menos 1, eu consigo destrinchar a equação e encontrar E igual a mc ao quadrado menos m0 vezes c ao quadrado. Esse trecho aqui, m0 vezes c ao quadrado, é a energia da massa em repouso. E o E igual a mc ao quadrado é o que nós chamamos de energia relativística. É essa a equação que ficou muito conhecida, que foi atribuída aí ao Albert Einstein. E nesse caso, a energia está sendo medida em joules para atender o sistema internacional. Só que na teoria da relatividade é comum utilizar como unidade de energia o elétron-volt. Então aí o eletronvolt é a energia adquirida por um único elétron acelerado por uma DDP de 1 volt. Então fica aqui 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Está aí a relação entre essas duas unidades. Bom, aqui avançando, outra área da física que nós vimos dentro de física moderna foi a relatividade geral. Bom, a relatividade geral ela também foi proposta por Einstein e ele propôs que referenciais acelerados e campos gravitacionais seriam equivalentes. Isso aí ele chamou de princípio da equivalência. Esse trabalho da relatividade geral veio depois da relatividade restrita. Não há nenhum experimento em um espaço fechado que possa ser realizado para detectar a diferença entre um campo gravitacional uniforme e uma aceleração uniforme equivalente.
Em aulas anteriores, eu mostrei um exemplo com o movimento de um foguete, né, com um astronauta na Terra em uma balança e um astronauta em um foguete também em cima da balança. E ele sem conseguir perceber a diferença se ele está sobre a ação de um campo gravitacional ou sobre a ação de um referencial acelerado. Deformação do espaço-tempo. Isso é uma ideia da relatividade geral. Ela diz que a matéria deforma o espaço ao seu redor e produz efeitos como o desvio da luz. A deformação produzida é proporcional à massa. Então, quanto maior a massa, maior a deformação do espaço, maior aí os efeitos da deformação devido à massa. Aqui eu trago uma imagem, apareceu também nas aulas anteriores, mostrando a deformação do espaço sendo produzida pelo planeta Terra e pela Lua. É uma concepção artística, mas ela mostra como seria essa deformação ao redor do nosso planeta, ao redor aqui do nosso satélite. Bom, avançando aqui, nós podemos ver que com a deformação do espaço-tempo, é possível explicar a queda dos corpos e o movimento orbital de planetas não como uma força de atração gravitacional, mas como um efeito da distorção espacial causada pela presença de matéria. Então, isso aí seria uma nova interpretação para esse tipo de movimento. Outro aspecto é a dilatação do tempo, que também é provocada pela distorção do espaço. Isso explica, por exemplo, que dependendo da posição em que o objeto se encontre na região em torno de uma massa, o tempo transcorrerá em ritmos diferentes. Certo? Então, quanto maior aí a massa, maior a deformação do espaço-tempo. Avançando dentro de física moderna, nós vimos também ideias sobre a quantização da matéria, que foram ideias aí iniciadas por Max Planck. Em 1900, o físico alemão Max Planck viveu aí entre 1858 e 1947, propôs a solução para um problema ainda aberto, que foi o estudo da radiação do corpo negro. Esse estudo é considerado como o início do desenvolvimento da física quântica. Independentemente da temperatura, todos os objetos emitem energia, que é chamada de radiação térmica. E é essa radiação térmica que foi estudada pelo Max Planck, considerando aí o corpo negro. Um corpo negro representa um corpo teórico que hipoteticamente absorveria e emitiria toda a radiação que o atingisse. Então, resultados experimentais mostravam que as paredes de um corpo negro funcionam como osciladores. As cargas elétricas dos átomos oscilavam graças à agitação térmica, e essa oscilação emitiria a radiação observada. Então, para descrever a radiação emitida, o Planck tratou a energia emitida pelos osciladores de forma discreta e não contínua. Então, não era uma coisa única, e sim quantidades discretas, né, de radiação. Apenas certos valores de energia poderiam ser emitidos pelos osciladores. A energia seria quantizada, e vem daí o nome da física quântica. Então, a equação aí proposta por Planck, a energia radiante que o oscilador emite, ficou como EN igual a N vezes H vezes F, certo? Onde esse N aí é um número inteiro, só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O H é a chamada constante de Planck e ela possui o valor de 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, né, atendendo aí às unidades do Sistema Internacional, ou ela possui o valor de 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 electrovolts vezes segundos. O F aí é a frequência da oscilação e ela é medida em Hertz, atendendo aí o Sistema Internacional. Observação: as energias emitidas apenas assumem valores múltiplos inteiros da energia. Então você só pode ter 1 HF, 2 HF, 3 HF, 4 HF, 5 HF. Não dá para ter valores decimais dessas energias. Bom, avançando, outro conceito de quantização aí da energia é o conceito dos fótons. Os fótons são partículas pequenas que não possuem massa nem carga e contêm pacotes de energia luminosa. Então, Einstein, ao aplicar a teoria de Planck para explicar o efeito fotoelétrico, deu origem a uma nova abordagem para interpretar o comportamento da luz.
Assim postulou que, em vez de ela se comportar como uma onda, ou seja, como um fenômeno contínuo, seria um feixe de partículas energéticas individuais ou fótons. Em aulas anteriores, eu mostrei a discussão da ciência com relação à dúvida, né, se a luz seria uma onda ou uma partícula, né, o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Então Einstein estaria lançando aí a ideia de que a luz seria uma partícula. Dessa forma, não seriam todas as transmissões de energia que poderiam ocorrer, ou seja, a energia seria uma variável discreta e não contínua. Outra contribuição para a física moderna e também do Albert Einstein foi a caracterização teórica do efeito fotoelétrico. O efeito ele é um efeito elétrico produzido pela luz. E o que ele é? Um material em geral metálico pode ser eletrizado pela incidência da luz sobre ele. Então, sua explicação teórica foi dada em 1905 por Albert Einstein. Ele contribuiu para a formulação da física quântica, né? Essa formulação teórica do efeito fotoelétrico. Aqui está uma imagem ilustrando o que seria esse efeito fotoelétrico. Então tem aí o fóton atingindo a placa metálica e aí energizando os elétrons que podem saltar dessa placa. Bom, Einstein imaginou que a luz fosse realmente composta de pacotes quânticos de energia, que aí nós chamamos de fótons, cujo valor era definido pela equação de Planck, que era o E igual a H vezes F. Para poder descrever o efeito fotoelétrico, Einstein lançou a ideia da função trabalho. A função trabalho representa o valor mínimo de energia necessária para arrancar elétrons de um material por meio do efeito fotoelétrico. No efeito fotoelétrico, a energia cinética adquirida por um elétron é igual à diferença entre a energia recebida do fóton e a função trabalho do material onde são arrancados os elétrons. Então, se a energia recebida for superior à energia da função trabalho, o elétron pode ser arrancado. E a diferença aí entre a energia recebida e da função trabalho é a energia cinética adquirida pelo elétron que foi arrancado do metal. A equação de Einstein para explicar o efeito fotoelétrico ficou: energia cinética é igual a H vezes F, que é a energia do fóton, menos o φ, que é o valor da função trabalho. Esse valor da função trabalho ele é diferente se você mudar o tipo de metal. Então, cada metal tem um valor de função trabalho que pode ser determinado experimentalmente. Bom, aqui eu tenho uma imagem ilustrando aí o que ocorre no efeito fotoelétrico. Então, eu tenho aqui o fóton atingindo a placa metálica, ele chega com energia HF. Se esse HF for superior à função trabalho, ele arranca o elétron. E aí o elétron ele se movimenta com um valor de energia cinética igual à energia do fóton menos a função trabalho. Então tem aí, se HF é maior que a energia de ligação do elétron com o metal, o elétron será liberado. E aí está mostrando o elétron arrancado na superfície de um material pelo efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico ele tem algumas aplicações. Então, a principal aplicação atualmente seria a geração de energia elétrica nas placas fotovoltaicas. Aqui a equação, né, ilustrando que a energia cinética aí do elétron seria igual a HF menos φ. Tubos de raios catódicos, né, para descrever aí os elétrons e os raios X. Também foram contribuições que foram usadas para descrever fenômenos da física moderna. Então, o físico e químico inglês William Crookes, que viveu entre 1832 e 1919, ao investigar os modelos atômicos, estruturou um aparato que gerava campo elétrico e emitia algo similar a raios que produziam brilho. Esse tubo aí ficou conhecido como tubo de Crookes ou como tubo de raios catódicos. Então, aproximadamente 20 anos depois, né, que ele desenvolveu esse tubo, o pesquisador britânico Thomson, ele aperfeiçoou o experimento de Crookes e ele chegou com esse aperfeiçoamento à descoberta do
elétron. Outra descoberta importante a partir do tubo de raios catódicos foi a descoberta feita por Wilhelm. Então, utilizando um tubo similar ao desenvolvido por Crookes em 1895, o alemão Wilhelm, ele aplicou altas voltagens no tubo, produzindo um novo tipo de raio que denominou raio X. Então, está aí contribuições experimentais, né, a partir do tubo de raios catódicos para a descoberta do elétron e também do raio-x. Partícula ou onda? Então, por muito tempo, a ciência se questionou sobre o comportamento da matéria e da luz. Ela investigou se luz e matéria se comportavam como partícula ou como onda. Então, à medida que comportamentos da luz eram detectados, aumentavam-se os questionamentos a respeito de sua característica principal, né? Se ela tinha uma característica de partícula ou de onda. No século XX, observou-se que o elétron também poderia sofrer difração, um comportamento típico de ondas. Então, o elétron inicialmente era caracterizado como uma partícula, mas também apresentava comportamento de ondas. Então, é partícula ou onda? Em termos teóricos, os cientistas não conseguiam explicar o comportamento da matéria e a natureza da luz. Então, os elétrons não se comportavam somente como partículas e a luz não se comportava somente como onda. Hoje, nós usamos as duas interpretações para estar caracterizando a luz e a matéria. É o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Para tentar solucionar essa interpretação, o de Broglie ele lançou uma equação. O físico francês Louis de Broglie, que viveu entre 1892 e 1987, propôs um modelo ondulatório para uma partícula. Apresentou um postulado segundo o qual as partículas também teriam comprimentos de onda. De Broglie considerou os elétrons como ondas estacionárias ao redor do núcleo atômico e formulou uma relação matemática entre a quantidade de movimento e o comprimento de onda do elétron. Aqui a equação de Broglie. Então, o comprimento de onda é igual à constante de Planck dividido pela quantidade de movimento. Então, ele está unindo aí duas ideias, uma de partícula e outra de onda. E também é possível determinar a quantidade de movimento de um fóton para justificar a ideia de que é possível produzir movimento usando a propulsão do fóton. Então, está aqui a equação, é o Q igual a E sobre C, onde Q é a quantidade de movimento, né, produzida aí pelo fóton, o E é a energia do fóton e C seria a velocidade da luz. Bom, outros estudos que foram feitos dentro do campo da física moderna são da radiação e da radioatividade. Hoje, com os estudos que foram feitos por diversos cientistas, nós temos o conhecimento de 3 radiações, a alfa, a beta e a gama. E nessa ordem teríamos a crescente de energia. Então, a alfa seria a radiação menos energética, facilmente atenuada, até por uma folha de papel. Na sequência, teríamos a gama, que teria uma intensidade maior, um fator de penetração de materiais maior. E, por último, teríamos a gama, que tem um poder energético maior e um poder de penetração bem maior, certo? E aqui na figura, atravessando várias superfícies, né? Vários anteparos. Hoje, a radiação ela tem algumas aplicações. Então, a radiação pode ser usada aí na área médica, na medicina, e também a radiação a gente consegue observar aí na indústria alimentícia, né, para esterilizar alimentos. Bom, fissão nuclear, outro fenômeno aí estudado no campo da física moderna. Na fissão nuclear, o núcleo pesado pode se dividir em outros núcleos. A massa do núcleo diminui e é transformada em energia. A fissão nuclear libera uma quantidade muito grande de energia em um tempo muito curto. Essa característica aí foi usada na construção de bombas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial, né? Então, no contexto histórico, as bombas que os Estados Unidos jogaram no Japão. A fissão nuclear também é usada nas usinas nucleares para a obtenção de energia elétrica, que aí seria um fim pacífico, né, da fissão nuclear.
Outro fenômeno também estudado na física moderna é a fusão nuclear, né, que constitui na junção de dois núcleos atômicos. Então, é a fusão que ocorre no interior do Sol e nas estrelas para estar liberando uma quantidade muito grande de energia. No Sol, a altíssimas pressão e temperatura, núcleos de hidrogênio sofrem fusão, formando um núcleo de hélio, liberando um nêutron e uma imensa quantidade de energia. A produção controlada de energia por fusão nuclear é um dos desejos da ciência. Então, existem esforços para que você consiga produzir em laboratório a fusão nuclear, porque ela possibilitaria a produção de energia de uma forma muito eficaz, uma quantidade muito grande e elevada de energia e também uma energia limpa, usando aí o hidrogênio, que é o elemento químico mais abundante do universo. Bom, pessoal, sobre todas essas informações aí sobre física moderna, é interessante que vocês façam as atividades que eu fui passando nas aulas, né? 26, 27, 28, 29 e 30. E além dessas atividades, é interessante que também vocês façam algumas questões que eu estou deixando aqui na aula. A primeira aí, eu peço para vocês explicar como é o comportamento do tempo, do espaço e da massa de um corpo que apresenta uma velocidade próxima de c, né? Próxima da velocidade da luz. Deixando uma questão também, perguntando como ocorre o efeito fotoelétrico e se tem algumas aplicações para esse fenômeno. E uma terceira questão aqui, que diz que todos os dias ficamos expostos a vários tipos de radiações, seja uma clínica para se realizar um exame com raio-x ou simplesmente andando pelas ruas, né? Nosso organismo é constantemente bombardeado por elas. Aí ele pede para você marcar a alternativa que apresenta a radiação de maior penetração no organismo humano. E está aí os itens para você fazer. Então, faça todas as atividades, anote suas dúvidas, que vocês podem estar tirando essas dúvidas nos plantões ao vivo, certo? Nossa revisão vai terminar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. Tchau.